Eu duvido você chegar até o final desse vídeo aqui. Eu vou trazer 3 problemas de lógica que vai fritar sua cabeça. E se você aguentar até o final, você tem meus parabéns. E depois eu vou pedir para você deixar um comentário para mostrar que você foi persistente e viu realmente os 3 problemas, tá? Se você conseguir essa façanha, eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo muito mais inteligente do que você entrou. Beleza? Então já vai deixando o seu like aí, já vai se inscrevendo e depois me conta aí nos comentários se você curte vídeos como esse que eu vou trazer aqui. Bora lá então? Primeiro problema é um enunciado que talvez você já conheça, mas vamos ler aqui junto. Fiz até uma imagem com inteligência artificial para representar a situação. Então, olha só, você precisa atravessar um rio levando uma raposa, um ganso e um saco de feijão. Essas 3 coisas. Você tem um barco que é grande o suficiente para carregar apenas você e mais um item por vez. Ou seja, do jeito que está a foto, não tem como você carregar todo mundo junto. Você tem que escolher um dos 3 para levar junto com você e atravessar o rio. Você não pode deixar a raposa sozinha com o ganso, porque a raposa vai comer o ganso. Da mesma forma, você não pode deixar o ganso sozinho com um saco de feijão, porque o ganso vai comer o feijão. Nem sei se ganso come feijão realmente, tá? Mas, enfim, finge que come. Como você pode atravessar o rio sem perder nenhum dos itens? Então, vamos colocar uma situação aqui. Então, a gente tem a margem 1 e a margem 2. Então, a gente vai ter que atravessar daqui para cá, tudo bem? Vendo de cima isso. Então, inicialmente, você tem na margem do rio a raposa, o ganso e o pacote de feijão, certo? Você vai ter que escolher um deles para jogar para o outro lado. Então, numa situação como essa, vale a pena você enxergar o diagrama, né? De qual afeta qual. Por exemplo, você tem aqui a raposa, o ganso e o feijão. Foi dito no enunciado que a raposa come o ganso e que o ganso come o feijão. Então, o ideal, seguindo a lógica aqui, é você cortar esse ciclo tirando justamente o ganso, porque aí a raposa não vai influenciar o feijão e vice-versa. Essa é a única possibilidade, concorda? Então, a gente vai retirar o ganso daqui e na situação 2, a gente vai ter então a raposa e o feijão com o ganso do outro lado, certo? Só que você está aqui nesse momento. Aí você vai voltar para pegar um desses 2, beleza? Nesse momento, tanto faz se você vai pegar a raposa ou o saco de feijão. Vamos supor que você pegou o saco de feijão e deixou a raposa lá. E aí do outro lado da margem, então, ficou o ganso e o feijão. Só que você não vai poder deixar o ganso e o feijão sozinhos. Então, na volta, você vai ter que trazer o ganso de novo. Tudo bem? Então, a gente vai tirar o ganso daqui. Aqui a gente tinha tirado o feijão. E aí, na volta, eu vou ter aqui a raposa e o ganso e o feijão do outro lado. E aí, dessa vez, agora, eu vou levar a raposa para deixar ela sozinha com o feijão do outro lado. Então, ficou ganso, raposa e feijão. E aí, a gente finaliza indo buscar o ganso. E aí, a gente consegue trazer todo mundo para a outra margem do rio. Fez sentido isso? Então, o principal ponto aqui da lógica para você resolver é entender que o ganso ele está justamente no meio do caminho e aí você rompe esse ciclo e ele que vai ter que ficar indo de um lado para o outro para conseguir fazer todo esse transporte. Fez sentido? Já tinha resolvido um problema como esse? Esse aqui ainda tá facinho, tá? Vamos ver o próximo que é bem interessante. 3 prisioneiros recebem a chance de serem libertados da prisão. Eles são ordenados a ficar em linha reta, voltados para frente e informados de que haverá 2 chapéus pretos e 3 brancos. Até desenhei aqui do lado. Um chapéu é então colocado na cabeça de cada prisioneiro. E cada prisioneiro só pode ver os chapéus das pessoas que estão à frente dele. E ele não sabe o chapéu que ele está usando. O primeiro prisioneiro que conseguir enunciar corretamente a cor do chapéu será libertado. Nenhuma comunicação entre os prisioneiros é permitida. Então, como é que isso pode acontecer? Lembrando que se eles errarem, eles vão ser penalizados, tá? Então, eles, se forem falar, tem que dar um palpite certeiro. Então, são 3 chapéus brancos e 2 pretos. Você consegue imaginar, pausando o vídeo aí para pensar, como que isso pode ser resolvido? Quais são as situações possíveis aqui
que vai permitir que pelo menos um deles seja libertado? Para você resolver esse tipo de problema, a gente tem que pensar em alguns casos, ok? E reforçando, tá? Essa forma de pensar e as outras que a gente está fazendo nos outros problemas é essencial para você aprender matemática, porque a resolução de problemas, principalmente os mais complexos, envolve esse tipo de raciocínio. Importante que você treine isso com problemas assim que não estão pedindo para você nada de matemática, nenhuma conta, mas estão exigindo seu raciocínio lógico, beleza? Então, vamos continuar. Eu tenho aqui as situações possíveis que eu vou trazer para você. Vamos começar por essa primeira. Então, os prisioneiros estão mais ou menos nessa formatação. Você vê que eu desenho super bem, né? Um olhando para frente, de costas, né? Todo mundo de costas um para o outro. E é óbvio que o primeiro prisioneiro não tem informação nenhuma, porque ele não está vendo nada. E ele também não sabe qual a cor do chapéu dele. Então, vamos supor, nesse cenário aqui, que o primeiro prisioneiro tem o chapéu preto e o segundo também. Se esse for o caso, então esse último prisioneiro ele vai ter certeza de qual que é o chapéu que está na cabeça dele, né? Porque se só existem dois pretos, ele está vendo os dois chapéus pretos, então ele vai ser o primeiro a falar que o chapéu dele é branco e aí ele vai ser libertado, né? Obviamente, quando ele fala isso, todos os outros prisioneiros já vão saber o chapéu que eles mesmos estão. Porque para ele ter respondido rápido, com certeza os dois estavam com o chapéu preto. Então essa é uma situação. Vamos pensar numa outra situação em que o primeiro está com o chapéu preto e aí o segundo está com o chapéu branco, beleza? Nesse caso, esse prisioneiro aqui, ele não tem certeza do chapéu dele, concorda? Ele fica em dúvida, porque pode ser preto ou pode ser branco, já que ele só está vendo um preto e um branco na frente dele. Então, esse último prisioneiro vai demorar a responder. E se ele vai demorar a responder, esse segundo prisioneiro, que está enxergando um chapéu preto na frente dele, percebe que o de trás está demorando. Isso significa que ele mesmo está com o chapéu branco, porque o outro de trás está confuso. Então, esse segundo prisioneiro vai ser o primeiro a dizer que está com o chapéu branco, e aí ele vai ser libertado. Fez sentido? E aí esse último vai continuar sem saber qual que é o chapéu dele. Então, temos aqui já duas situações, né? Em que o primeiro prisioneiro está com o chapéu preto. Vamos supor que tem uma situação que ele está com o chapéu branco e esse cara com o chapéu preto. Nessa mesma situação, esse daqui fica sem saber qual chapéu ele está, porque as informações que tem na frente dele não são suficientes. E esse aqui também, porque ele só está vendo um chapéu branco. E aí, ele mesmo poderia estar ou com preto ou com branco, certo? Já que esse cara não respondeu. Então, esses dois prisioneiros vão ficar em dúvida e vão demorar a responder, percebe? Vai passar o tempo, eles não vão dizer nada, e aí esse primeiro prisioneiro vai se tocar. Ele vai perceber que, se não caiu em nenhuma dessas situações anteriores, com certeza ele está com o chapéu branco. Então, esse primeiro prisioneiro, nesse caso, vai ser o que vai dizer primeiro a cor do chapéu e ele vai ser libertado, certo? E os outros dois vão ficar sem saber qual chapéu está na cabeça deles. E aí você tem uma outra situação em que os dois primeiros são brancos. E a gente cai no mesmo problema anterior. Esse daqui, o último, não vai saber qual que é o chapéu dele. Esse também não vai ter certeza, porque ele só está vendo um chapéu branco. E mais uma vez, esse primeiro vai dizer que está com o chapéu branco quando ele perceber que os dois de trás estão demorando a responder. Então, esses são os 4 cenários possíveis, basicamente. E você vê que, desses 4 casos que a gente supôs, 2 deles, o primeiro prisioneiro consegue dizer qual que é o chapéu, né? Obviamente, se todos eles pensarem usando a lógica, né? Você tem que supor isso. Então, esse é o segundo problema. Vamos para o último problema agora. E antes de eu te falar o que você vai comentar aí para garantir que você chegou até aqui, se você estiver firme aí, vamos ler o enunciado primeiro, ó. Tem até um tabuleiro de xadrez. Então, você está jogando um jogo de xadrez muito peculiar, onde o objetivo não é dar checkmate, mas sim forçar o adversário a mover uma única peça, que no caso vai ser o peão, para a última casa do tabuleiro que está envenenada. Então, a gente tem a última fileira aqui do tabuleiro envenenado, certo? Você não pode cair nessa última casa.
O tabuleiro está configurado de tal forma que o peão pode ser movido para frente uma ou duas casas por vez, que é um movimento natural do peão, né? O peão no xadrez normalmente só pode andar 2 casas no primeiro movimento, mas nesse jogo aqui que a gente vai jogar, em qualquer movimento você pode escolher andar 1 ou 2 casas, ok? Então, o jogador que mover o peão para a última casa perde. Se você começa o jogo, qual deve ser a sua estratégia para garantir que o adversário seja forçado a mover o peão para a casa envenenada? Então, a gente tem que bolar uma estratégia infalível, supondo que você comece, né, para ganhar esse jogo, certo? E ó, antes da gente resolver, para você garantir que chegou até o final desse vídeo, até esse momento, coloca aí nos comentários, eu cheguei, e depois você coloca o ano que você nasceu, só para ser um número que só você sabe, tá? Comenta aí, eu cheguei, e depois você coloca o ano do seu nascimento, para realmente garantir que você tá aqui até o final do vídeo. Vamos lá então. Eu vou fazer, como a gente está andando com o peão, então vai ser uma única fileira, né? E um xadrez tem 8 casas, então vamos colocar aqui 8 casas. 4, 6, 8. Beleza. Então, a última casa aqui está envenenada e quem cai nela perde. Nesse tipo de situação, obviamente, usando muita lógica aqui, né? Recomendo que você pause o vídeo e tente pensar por você mesmo qual que seria a estratégia. Mas a gente tem que ver sempre de trás para frente, que é muito mais fácil a gente descobrir a estratégia ideal indo por esse caminho. Então pensa comigo, se você conseguisse colocar o peão nessa posição aqui, ó, você concorda que o jogo estaria garantido? Porque o seu adversário seria obrigado a avançar o peão para a casa envenenada. Então essa posição aqui, que é logo antes da casa envenenada, é uma posição vencedora. Se você colocar na sua vez o peão ali, você já ganhou o jogo, ok? Então esse é um pensamento de trás para frente. Agora, se você colocar o peão aqui, nessa casa, o seu adversário vai colocar o peão nessa. E aí você perde o jogo, certo? Se ele for esperto, né? Então essa posição é uma posição perdedora para você colocar o peão na sua vez. E a mesma coisa vai acontecer nessa casa aqui, ó. Se você coloca o peão nessa casa, na sua vez, o seu adversário vai te colocar aqui, se ele for um pouquinho inteligente, e aí você também vai perder o jogo. Então essas duas posições são posições perdedoras. Você não pode colocar o peão lá, caso você queira vencer. Mas essa casa aqui já é diferente. Ela é uma posição vencedora. Porque você colocando o seu peão aqui, o seu adversário vai colocar o peão ou aqui ou aqui. E aí, independente do movimento que ele escolher, você consegue jogar o peão para cá e você ganha o jogo. Percebe? Então, é uma posição vencedora. E aí, acho que você já percebeu o padrão, né? Você vai ter aqui posição perdedora e a posição vencedora. Por isso que o enunciado disse que você começa o jogo. Porque a posição que o peão vai começar já é uma posição vencedora. Então, quem começar e souber, os dois oponentes souberem dessa estratégia, quem começa nessa casa ganha. Mas se só você souber, mesmo que o seu adversário comece, você ainda consegue manipular o jogo para conseguir vencer. Tudo bem? Recomendo você fazer essa brincadeira aí na sua casa com alguém, para ver se você consegue ganhar da pessoa, tá? Com certeza, usando essa estratégia aí, você ganha. Fez sentido para vocês? Gostaram desse vídeo? São 3 probleminhas pouco mais avançados para mexer com a sua cabeça aí, que com certeza a maioria das pessoas não saberia resolver. Você que já assistiu esse vídeo, então já está esperto e isso já aguçou o seu raciocínio para facilitar o seu aprendizado de matemática. Acredite, faz muita diferença você aprender a resolver esse tipo de problema aqui. Então, se você curtiu, deixa o seu like aí, deixa o seu comentário, coloca aí o seu comentário falando que você chegou até o final. E antes de você ir embora, recomendo que você assista essa playlist aqui de raciocínio lógico, que tem vários vídeos aí para você em níveis um pouco mais fáceis para treinar o seu raciocínio também. E, obviamente, a gente treina isso dentro do curso Matemática Zero. Então, por esse vídeo é isso, beijo no seu cérebro e eu tô te esperando no próximo.